Bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Hoje nós vamos falar sobre uma mulher improvável. Você conhece a história de Ana, a mãe de Samuel, a que ficou na Bíblia, registrada na Bíblia de forma extraordinária. Então é sobre ela que nós falaremos hoje. Ana, uma mulher improvável. O improvável é aquilo que humanamente ninguém consegue entender, explicar como é que pôde acontecer com aquela pessoa ou através daquela pessoa. E era improvável esse negócio. Você talvez já conheça ou não a história dela. Então, a história de Ana está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo do 1 ao 28. Mas vamos entender algumas coisas na aula de hoje. O primeiro ponto, Ana era casada, mas ainda não tinha filhos. E o nome do marido de Ana era Eucana. E ele tinha uma outra esposa, porque na época isso era comum acontecer para que o homem tivesse descendência. O homem não poderia morrer, um homem casado não poderia morrer sem uma geração, sem a sua geração, sem a sua descendência, que são seus filhos, que eram seus filhos e que são ainda os nossos filhos. E aí essa história ela começa aqui no versículo 1 e versículo 2. Então, ele tinha duas mulheres, o versículo 2 fala sobre isso, ele tinha duas mulheres, uma era Ana, vamos entender assim, a primeira oficial, e a Penina, e aí para que ela gerasse filhos para ele. Isso incomodou Ana, não era uma coisa boa. Lógico que ela casou para ter o seu marido só para ela, e ela gostaria, o desejo dela era de gerar filhos para ele, e também para si, para sua descendência. Mas, infelizmente, ela tinha um problema. O que Ana era? Estéril. Mas antes de falar da esterilidade de Ana, o segundo ponto dessa história é que Ana era uma mulher temente a Deus. No versículo 3, 4 e 5 de 1 Samuel, capítulo 1, diz que Ana subia juntamente com o seu marido, Eucana, para sacrificar ao Senhor em Siló. Então, eles iam ao templo de ano em ano e eles sacrificavam ao Senhor. E quem recebia esses sacrifícios, quem recebia os animais ali que eles levavam, era Hofni e Finéias, dois filhos do sacerdote Eli. E eles sacrificavam ao Senhor, comiam da porção daquilo que era sacrificado, aquilo que era parte de Deus era entregue para Deus, aquilo que era para eles comerem, eles comiam, era liberado sobre isso. E havia então um ajuntamento de toda a família ali, depois aquele sacrifício, eles louvavam a Deus, engrandeciam ao Senhor. Porém, Ana continuava ainda com um problema estéril e o seu marido dava da parte mais excelente, a porção melhor para a sua esposa chamada Ana, porque ele amava, então buscava agradá-la de alguma forma. E mesmo ela não tendo condições de gerar um filho para ele não a desprezava, ele não abominava a vida da sua esposa, mas ele procurava fazer o melhor. Mas isso não era o suficiente para Ana, porque Ana queria gerar um filho, ela desejava isso. O terceiro ponto aqui sobre essa história é que fala sobre a esterilidade, né? E aí ela tinha uma rival, como nós já vemos aqui, que é Penina, mas que essa rival lembrava para ela todos os dias da sua esterilidade. Então você imagina aí uma pessoa todos os dias falando para você nos seus ouvidos da sua incapacidade, da sua falta de recurso,
daquilo que para você não é bom, porque você está vivenciando um tempo. Imagina, ao invés de você ter uma pessoa que possa apontar para você a solução do problema, o caminho a ser traçado, mostrando para você todos os dias, em todo o tempo, aquilo que para você é uma parte ruim da sua vida, da sua história. E isso acontece nos versículos 6, 7 e 8 de 1 Samuel, no capítulo 1. Então, todos os dias ela provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre, tá vendo? Eu posso gerar filho, você não pode. Você é uma inútil, você não serve para gerar filho para o seu marido, você é uma terra seca, e por aí vai. E todos os anos eles subiam para sacrificar, e todos juntos. O que me chama a atenção dessa história é que Ana, mesmo sabendo que Penina ia juntos e também os seus filhos, ela não ficava em casa, ela não dizia, eu não vou, vá você sozinho com ela, com seus filhos, me deixe aqui na minha amargura de alma. Não, a Bíblia diz que Ana subia de tempo em tempo. E aí, depois de muito tempo sacrificando, oferecendo sacrifícios ao Senhor, Ana então parece que decide tomar uma decisão sobre orar de uma forma diferenciada. É o que eu penso aqui, baseado no que o texto nos ensina. Por que Ana ora de uma maneira diferente? Porque talvez ela já tinha feito alguma oração dizendo o seguinte, Senhor, apontando talvez sobre Penina, sobre os filhos dela, eles me irritam. Talvez Ana entrava diante do Senhor pedindo filho de uma forma como se fosse uma vítima, e ela era, de Penina ela era uma vítima, mas diante do Senhor ela não poderia se colocar dessa forma. E muitas vezes nós estamos assim, nós oramos dessa forma, nós oramos ao Senhor para que o Senhor nos abençoe, mesmo sabendo que dependemos dele, mas olha, tá aqui o meu problema, viu? Por favor, faça isso, porque olha, minha vida financeira tá assim, minha vida emocional tá assim, e aí olha, porque as pessoas estão fazendo isso comigo, eu não prospero por causa de uma maldição hereditária, eu não prospero porque eu não nasci numa família bem-sucedida, e aí a gente vai se colocando como vítima. Deus responde uma oração por fé e não porque eu me coloco como uma vítima. Ana então se levanta, e aí esse se levantar, ele é diferente. Ela come, ela bebe, aí ela tá ali, e o sacerdote está ali, o sacerdote também ele está ali, ela amargurada com a sua alma, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Acredito que esse choro chegou diante do Senhor. Acredito que as lágrimas falaram mais, porque a Bíblia diz que ela não abria a sua boca, ela só balbuçava. Mas as lágrimas de Ana molharam o coração de Deus. Muito mais do que molhar o colo do Senhor, muito mais do que molhar os seus pés com lágrimas. Acredito que as lágrimas de Ana, elas molharam o coração de Deus. E aí Deus entendeu algo, que estava diante dele alguém que podia gerar algo para ele. O céu precisava de um sacerdote, de um novo sacerdote. Ana precisava de um filho. Mas então ela diz assim, eu entregarei ele para o Senhor, eu faço um voto. Se o Senhor abrir a minha madre, se o Senhor me der, eu entrego ele para o Senhor. Eu tenho uma rival que tem filhos, talvez eu não possa nem gerar mais um filho, talvez seja só um único filho, mas não importa. Eu vou gerar essa criança para o Senhor e não para mim. Isso agradou a Deus. Ana então, com o seu modo de orar, chama a atenção de Eli, isso está nos versículos 12, 13, 14, 15 e 16 de 1 Samuel. Eli, a princípio, acha que ela está bêbada, e ela não está.
e aí embriagada, e ela não está, ela diz que não está, mas que ela está perturbada na sua alma por aquilo que estava acontecendo. E aí vem a palavra profética através do sacerdote Eli. Essa palavra vem como decreto, e essa parte está no versículo 17, 18 e 19 de 1 Samuel. Ela olha para ele olha para ela, o sacerdote. Ali havia uma representação de Deus, é como se o próprio Deus estivesse ali diante de Ana. Então Eli abre a sua boca e decreta algo. Ana sai dali, daquele lugar, e aí se dá início à palavra liberada sobre a vida dela. Ela volta para sua casa, ela engravida de Samuel, versículo 20 e 21 fala sobre isso, e depois ela gera Samuel. Eli fala que vai subir, já é tempo de subir novamente para o templo, sacrificar ao Senhor e entregar suas ofertas. Ela diz que vai ficar com a criança por enquanto até ele desmamar, e depois ela o leva para o Senhor, e ela faz isso. Uma decisão sensata e madura, porque ela precisava ainda amamentar a criança. Versículo 22 e 23 fala sobre isso de 1 Samuel. Amamentar a criança, preparar essa criança, até porque essa criança era um sacrifício, não para ser morto, né? Mas um sacrifício como entrega ao Senhor, e ela queria entregar essa criança com saúde, com essa criança bem vestida, bem arrumada, fortalecida humanamente, com saúde, entregar ao Senhor, assim, até porque foi o que ela prometeu. E Ana decide então cumprir o voto dela, a promessa dela. Ela sobe para se encontrar com o sacerdote Eli, e ela então entrega o Samuel para o sacerdote. Ela lembra para ele quem ela era e fala sobre o que aconteceu e como aconteceu, e Deus se alegra muito da atitude de Ana. O céu precisava de um profeta. Ana queria um filho, mas quando ela entendeu que o filho seria o profeta que Deus estava procurando, sem ela saber, nada foi soprado nos seus ouvidos, não recebeu nenhuma palavra com relação a isso, mas no seu íntimo, no seu coração, ela entendeu que aquele menino era um presente para Deus. E depois Deus abre a sua madre novamente, e então ela gera mais filhos. Que coisa interessante, né? Uma mulher improvável. É isso que o Senhor faz comigo e com você. Talvez você se sinta uma pessoa improvável. Talvez você se sinta uma pessoa esquecida pelas pessoas, pelo seu pai, sua mãe, seus irmãos, não sei. Talvez você não se sinta qualificado ou qualificada, mas o céu te olha e te vê de uma forma completamente diferente daquilo que talvez você enxergue através do espelho, de um espelho. Talvez você se sinta uma pessoa improvável. Que bom que para esse mundo talvez você não preste ou não tenha valor. Mas saiba de uma coisa, tudo isso está diante do Senhor. Você serve, você presta, você é precioso ou preciosa para Deus, e Deus pode usar, e Ele é perito em pegar pessoas improváveis e usar de forma sobrenatural. Te espero na próxima aula, em nome de Jesus.